ok? Nessa aula de hoje, nós vamos estar passando para vocês algumas recomendações para cada um dos atores que atuam dentro do projeto, tá? Vocês estão divididos em grupos, vocês já sabem qual é o papel de cada um de vocês e nós vamos apenas retomar algumas ideias, passar algumas dicas para vocês. Essa retomada de conteúdo tem por objetivo verificar qual é o papel dos pesquisadores, programadores, engenheiros e art design. Lembrando que aqui no art design eu ainda não passei praticamente nada para vocês, então eu vou precisar da intuição, da vontade, do desejo de vocês de pesquisarem mais a respeito, tá? Outra coisa que eu devo lembrar para vocês é que o projeto STEAM é de vocês, não é meu. Então cabe a mim orientá-los apenas, não desenvolver o projeto, tá bom? Como eu disse para vocês no grupo do WhatsApp, o tio não pode resolver o problema para vocês, vocês têm que resolver sozinhos. Então sejam criativos. Vamos lá. Em relação à turma dos pesquisadores, quem são pesquisadores do 6º ao 9º ano, fique atento a essas dicas. Utilizem na internet, pesquisem na internet esta norma brasileira, tá bom? É a 15287 que vai dar lá para você toda a ideia de como você formata um relatório de conclusão de curso, de conclusão de trabalho. São as normas de um TCC, tá bom? Trabalho de conclusão de curso. Esse TCC tem algumas opções que são importantes você colocar. Então lembre-se, a partir de agora, a ideia nossa é que essas pesquisas transformem você em um ser crítico lá fora. Nós já estamos pensando em você lá com os seus 18, 20 anos de idade, na hora que você for trabalhar, ok? E eu tenho que ir mastigando isso para vocês com detalhes, com carinho, para que vocês peguem gosto por fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu sei que é difícil, às vezes é até um tanto chato, mas vocês precisam fazer isso, tá bom? O seu papel é a base do projeto. Pesquisador, entenda bem, eu disse nas aulas para vocês que se vocês não funcionarem, toda a outra parte, programador, engenharia e art design, também não vão funcionar. Então vocês são os responsáveis pelas pesquisas. Verifiquem vídeos na internet. Cada uma das séries, do 6º ao 9º ano, tem um projeto já definido, tá? Então, de acordo com a sua série, vejam vídeos a respeito. Quanto mais informações vocês tiverem para efeito de documentação, melhor vai ser mais fácil vai ser a maneira de você colocar isso no papel, ok? Lembre-se, você precisa contextualizar, então veja a história, como surgiu a ideia de um robô, por exemplo, de uma garra mecânica ou de uma esteira, tá? Veja a história, como é que funcionou isso? Linke isso com a ideia de tecnologia, verifique aí quais são as possibilidades, qual foi a primeira esteira que foi criada no mundo, qual é a mais atual, ok? Tentem associar, relacionar ideias, e nada melhor do que a internet para fazer isso. Então fuçem, aproveitem que estão em casa e façam isso funcionar, tá bom? Relacione todo o seu papel de pesquisa ao kit. Você já viu o Sr. Edson, né? Você já viu ele lá, você já pôs a mão nas peças, sabe qual é a ideia dele. Então verifique se a sua pesquisa está de acordo ao kit. Eu sugiro a você que entre lá nos sites que eu passei para vocês em sala de aula, tá certo? Oriente-se por lá. E principalmente, pesquisadores, não esqueça, documente tudo. Coloque tudo no caderno. Mesmo se for algo que você acredita que é ridículo, não tem problema, pontue tudo. Nesse primeiro momento, essa chuva de ideias tem que acontecer. Você precisa pontuar absolutamente tudo que você pesquisou. Não deixe de documentar. Tá? É a sua documentação que vai auxiliar lá a arte design no final. Combinado? Vamos para a parte dos programadores. Programadores, elabore sempre o fluxo, tá bom? Nós vimos em algumas aulas, nós vimos numa aula, a ideia de que esse tamanho desse projeto, desse fluxo, não pode exceder ao tamanho de uma cartolina, tá? Por que isso? Porque nós temos um tempo de apresentar esse projeto lá para a diretora. Lembra que eu falei que a Isabela vai ficar vendo se vocês fizeram de acordo ou não? Então esse tamanho de uma cartolina é o ideal. Tracem um projeto, verifiquem a necessidade de fazer uma rua ou alguma coisa assim, para que esse robozinho, para que o nosso Edson
caminhe por esse sistema. Lembrem-se, algo simples. Quanto menos curva tiver, quanto menos rampa tiver, quanto menos buraco tiver para ele passar, melhor é, tá? Porque é o nosso primeiro projeto, então vamos tentar apenas desenvolver o Edson de forma bem simples. Depois a gente vai complicando isso, tá? Ainda em relação aos programadores, é importante verificar a documentação, os seus avanços no site. Vocês acessaram o site na aula passada, na última aula nossa, e viram lá que não é difícil de programar. Basta você clicar no bloco, arrastar ele para dentro da linha, verificar qual é o start que você quer com o robô, se é batendo palma ou se é apertando o botão dele. Então verifique isso e anote essa programação passo a passo. Primeiro eu peguei lá um caminho a ser seguido, depois eu coloquei um som para o Edson fazer. Faça isso passo a passo, detalhadamente. E lembre-se de gravar. Pode gravar vários arquivos, tá? Você já sabe como é que faz isso. Entre lá na opçãozinha de gravar, grave vários arquivos. Depois, quando voltarmos às aulas, aí faremos os testes com cada uma das equipes. Tudo bem? Vamos para a parte de engenharia. Engenheiros, o trabalho de vocês é o mais complexo, é o mais difícil. Por isso que vocês estão em, no mínimo, 2 em cada grupo, tá certo? Um para aprender a montar e outro para aprender a desmontar. Ou vice-versa, pode trocar as ideias também, não tem problema. O importante é que você já tenha uma ideia de quais peças, de quais tipos de peças o Sr. Edson possui. Lá naquela caixinha que nós utilizamos na sala de aula, temos eixos, temos rodas, temos esteiras, temos uma série de peças para você montar o seu kit. Foque a sua ideia no projeto da sua turma. Então, se o projeto, por exemplo, é lá uma garra mecânica, imagine o Sr. Edson trabalhando com a possibilidade de um imã, por exemplo, que tem no kit do Edson. Tá? De repente, ele pode utilizar o imã para pegar este objeto que você deseja levar de um local para o outro. Então, ó, veja, levante as necessidades de quais peças você vai utilizar para montar essa garra mecânica. Ou uma esteira, ou sei lá, por exemplo, aquele outro do projeto dos 8º ano, que é a empilhadeira. Tudo bem? Então, tentem personalizar isso. Não é obrigatório você fazer o mesmo projeto para a sala inteira. Veja vídeos, tá? Busque ideias. Mesmo estando a maioria dos vídeos em inglês, é fato que você consegue entender qual é a ideia da programação, qual é a ideia da engenharia, desculpe, qual é a ideia da engenharia. Tudo bem? E documente, né? Documente passo a passo o que você colocou, qual peça você utilizou, quais peças vocês usaram para montar, por exemplo, um eixo de uma roda, quais peças vocês utilizaram para fazer uma garra, uma mão mecânica, tá? Anote tudo isso passo a passo. Essa situação de fazer o passo a passo facilita você no processo de montagem e desmontagem. Lembrem-se, nós temos um quesito dentro da sala de aula que é chamado de tempo. Quando o professor fala tempo, significa que está na hora de desmontar o Edson, organizar, contar as peças, e não é fácil, né? Temos 115 peças para contar, toda a aula. Então perdemos aí, em média, o tio fez a conta, está dando uma média de 7 minutos para desmontar o Edson e organizar as caixas como deve ficar, tá? Lembrando que a sua organização de montar e desmontar interfere na aula seguinte da próxima série. Se você não fizer essa parte bem feitinha, atrapalha o horário da outra turma. Combinado? E por fim, vamos para a arte design. Arte design, pessoal, já peço desculpa de antemão, né? Não cheguei a conversar com vocês em particular, não cheguei a conversar com vocês no sentido de explicar qual é o papel de vocês, mas vale a dica. Olha só, eu pontuei para vocês todas essas 6 etapas que vocês vão ter que desenvolver os seus slides. Nós já sabemos que os slides vão ser feitos através do software chamado PowerPoint. Então, eu vou deixar para vocês uma tarefa, um tanto quanto árdua num primeiro momento, que é de acessar esse PowerPoint. Se você não tem, tenta baixar. Tem na internet, você consegue baixar ele pelo Microsoft para uso temporário, tá ok? Então acesse o PowerPoint, se você não tiver ele, acesse pela internet e veja exemplos de apresentações.
Veja exemplo de como você deve se postar. O tio aqui está fazendo uma videoaula. É mais ou menos essa a ideia que você, arte design, vai ter que apresentar no final do seu projeto. Tudo bem? Crie algo para a sua equipe. Crie esse slide para a sua equipe. Monte lá capa, objetivo, textos. Lembra que eu pedi para vocês tirarem fotos da montagem, fotos da programação? Alguém da sua equipe tirou, tenho certeza disso. Se não foi você da arte design, provavelmente foi algum pesquisador, algum programador ou alguém da engenharia. Peça para eles essas fotos, troque essas figurinhas via WhatsApp, tá? E tente montar isso. Depois, com o tempo, o tio vai atualizar vocês em relação a isso. Por enquanto, a ideia é essa, pessoal. Gostaria que vocês não perdessem o foco e procurassem sempre estar trabalhando em cima do projeto de cada um de vocês. Tá? Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem aí nas suas casas, nada de socializar, nada de frequentar festinhas, aniversário, deixe para comemorar outro dia. Beleza? Um grande beijo, fiquem com Deus.